Depois Lucas capítulo 9, 23 a 26. Deixemos as duas passagens abertas. Filipenses 3, 12 a 14 e Lucas 9, 23 a 26. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora Lucas capítulo 9, versos 23 a 26. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Pois que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela bênção e oportunidade de estarmos aqui louvando ao Senhor, cultuando a Ti, agradecendo ao Senhor por Tuas grandes bênçãos, Pai. Aqui na Tua presença nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, por obra, por palavra, por pensamento. Limpa-nos no sangue de Jesus, purifica-nos, e assim a cada dia mais nós seremos mais altos do que a neve, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a Tua igreja nesta noite, Pai. Que assim o Senhor me use pela Tua graça somente, Pai. Porque, Senhor, convém que eu diminua para que o Senhor cresça. Porque eu sou dependente da graça do Senhor em todo o tempo, Pai. Porque eu sou dependente de Ti, Senhor. Então eu oro para que assim o Senhor venha falar aos nossos corações, que assim o Senhor venha nos usar e nos abençoar poderosamente a cada dia mais, Pai. Nós damos glórias ao Teu santo nome e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, Pai. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Bom, meus irmãos, quando o pastor antes mandou mensagem para mim e ele falou do tema, eu fui orar e Deus me deu essas duas passagens bíblicas. É a primeira vez que eu prego duas passagens, na verdade, mas é uma coisa que Deus me mostrou para falar acerca do fim e do meio. Ou seja, a divisa que está sendo colocada aqui se encontra no livro de Filipenses e fala sobre o final, fala do alvo que nós estamos planejando alcançar. O nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é participarmos da ressurreição com Cristo. Mas para chegarmos no final do caminho, nós precisamos percorrer esse caminho. Então nós precisamos ver como é esse caminho até chegarmos no alvo. Então eu queria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta em Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 a 14, vamos versículo por versículo, e vamos separar uma coisa interessante. Paulo, ele fala que ele não se considerava perfeito, mesmo ele sendo apóstolo dos gentios, mesmo ele sendo fluente em grego, lendo os filósofos gregos, mesmo ele conhecendo as tradições judaicas, mesmo Paulo, sendo um homem culto, ex-membro do Sinédrio, Paulo diz que ele não se considerava perfeito. O versículo 12 diz assim, não é? Não que já tenha alcançado o quê? A ressurreição. Não que eu já tenha alcançado a ressurreição dos mortos e a glorificação com Cristo Jesus. Este momento ainda não chegou. Mas eu prossigo para alcançar isso. Eu não sou ainda perfeito no sentido de impecável. Eu não sou perfeito no sentido de infalível. Esse momento ainda não chegou, Paulo vai falar. Mas ele diz que ele prossegue neste caminho para alcançar aquilo porque ele foi preso por Jesus. E a linguagem do ser preso é muito típica de Paulo e dos escritores antigos da antiguidade, quando eles vão usar a linguagem do servo, do escravo. Você foi preso, você é um escravo, logo você não tem mais vontade própria. Você tem a vontade do seu Senhor. Então Paulo ele vai falar que ele foi preso justamente para isso, para obedecer a Cristo e para atentar para a vontade de Cristo Jesus que o prendeu. E leia, se prendeu, o salvou. Porque o escravo de Jesus, o servo de Jesus, é o único servo de todos que é livre. Livre do pecado, livre das mágoas, livre das dificuldades que um dia irão acabar. Não agora, mas um dia elas irão acabar. Então o discípulo de Cristo, o servo de Cristo, é o único servo que tem certeza que foi liberto plenamente e que será livre. É o único servo que é chamado de amigo. É o único servo que é chamado de filho. É o único servo que é chamado de irmão.
Paulo fala em Romanos 8 que ele nos predestinou para sermos semelhantes a seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como se Jesus fosse o nosso irmão mais velho e nós fôssemos os seus irmãos. Ele não se envergonha de ser chamado nosso Deus, o livro de Hebreus vai falar, porque ele já nos tem preparado uma cidade para nós habitarmos. Quando nós alcançarmos o alvo, quando nós chegarmos naquele grande dia, quando estivermos perante o nosso Senhor, nós teremos certeza que tudo aquilo que sofremos valeu a pena. Que todas as dificuldades que passamos, seja em nossa família, em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa faculdade, seja o que for, nós sabemos que terá valido a pena, porque Deus não faz nada sem propósito. Se Ele permite uma coisa, meu irmão, na minha e na tua vida, Ele tem um propósito com isso. E ele sabia, Paulo sabia disso, que o Senhor tinha um propósito e por isso ele se alegrava de passar as dificuldades pelo nome de Jesus. Versículo 13, Paulo fala assim: irmãos, quanto a mim, apesar de eu ser apóstolo, apesar de eu ser um doutor dos gentios, eu não julgo que eu tenha alcançado a ressurreição ainda. Mas Paulo não já era salvo? Qual dúvida ele deveria ter da sua salvação? Nenhuma. Ele não tinha motivo para duvidar da sua salvação. E Paulo aqui não está duvidando da salvação dele. Ele sabe que ele vai alcançar a ressurreição quando Jesus voltar. Mas ele fala: este momento ainda não chegou na história. Jesus ainda não voltou e assim este acontecimento ainda não se tornou realidade. Porque é algo ainda futuro. Nós alcançamos este grande prêmio. Mas uma coisa eu faço. O quê? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo usa a linguagem do atletismo. Os Jogos Olímpicos são jogos muito antigos, então ele usa a linguagem que a igreja de Filipos, uma cidade grega, entenderia muito bem. Os Jogos Olímpicos, os jogos que os gregos participavam sempre. Então, Craig Keener, um historiador e teólogo do Novo Testamento, ele fala o seguinte, que ao final de cada corrida, o juiz anunciava o vencedor e o chamava para receber um prêmio, que no caso, nos Jogos Olímpicos era um ramo de palma. Na metáfora de Paulo, o prêmio representa o quê? A revelação total de Cristo na ressurreição. Isso está claro, por exemplo, nos versículos 10 e 11 anteriores. O contexto vai falar isso. Nós podemos ter certeza que nós podemos ter vários bens neste mundo, que nós podemos ter toda a riqueza que for, mas que a principal riqueza é revelada naquele dia. Que a principal riqueza que nós temos, o principal prêmio, não é meramente um prêmio, é o prêmio que Deus nos tem prometido. Ele nos tem prometido a coroa da vida. Ele nos tem prometido participarmos da glória dele eternamente. Aí sim, sem mais sofrimento, sem mais choro, clamor ou dor. Irmãos, a morte não mais existirá. Os irmãos sabem a dificuldade que é se despedir de um parente que vai viajar, vai morar em outro país, ou um parente que faleceu porque estava doente. Isso é doloroso. Mas nós temos a certeza que naquele dia não haverá mais separação. Naquele dia não haverão mais barreiras, não haverá mais nada disso, porque nós teremos chegado onde Deus quer que nós cheguemos, onde Deus quis que nós cheguemos, que é na presença dele eternamente, que é eternamente sendo cuidado por ele, que é eternamente com ele na glória de seu Pai. Essa é a promessa que ele nos tem dado. Paulo fala que ele percorre essa corrida e que ele não olha para trás. E lembramos da vida de Paulo? O que Paulo fez quando ele era muito jovem? Ele perseguia a igreja, ele torturava os cristãos. Ele fala em 1 Timóteo capítulo 1 que ele os obrigava a blasfemar contra Cristo, para que eles negassem o nome de Jesus. E além disso, Paulo foi testemunha daqueles que mataram, assassinaram a Estevão. E ele até segurou as vestes deles. E Paulo diz que ele consentiu na morte de Estevão. Ele achou que era uma coisa correta. E talvez esses pensamentos turbassem a mente de Paulo. Eu fui um assassino. Só que Deus faz com que ele não atente mais para o passado. Jesus faz com que eu e você não lembremos mais do que nós passamos no passado. Porque o que passou, Deus já lançou no mar do esquecimento. Não há mais motivo para olharmos para trás. Nós somos gratos a Deus pela salvação que Ele nos deu, mas a culpa do pecado não está mais sobre nós. Não temos mais com que nos preocupar quanto ao pecado passado. Então somente precisamos vigiar neste momento para chegarmos naquele grande dia com o Senhor Jesus. Paulo esquece das coisas que passaram. Ele não lembra mais dessas coisas. Ele lança tudo para trás, porque ele sabe que o seu Deus já o perdoou. Ele sabe que naquele dia, aquele a quem ele consentiu na morte, irá encontrá-lo na glória. Imagine Paulo dando um abraço a Estevão. Imagine Paulo se encontrando com este homem que outrora ele desejou tanto a morte.
E Jesus fala que só se nos irarmos contra o nosso irmão, nós já somos assassinos. Paulo literalmente teve parte com assassinos. Só que Deus o salvou, Deus o resgatou, e ele diz que ele prossegue para alcançar esse prêmio. Então qual é o final? O final é nós nos encontrarmos com Jesus. O prêmio final, a bênção final é a revelação de Cristo na ressurreição dos mortos. Agora eu queria ir para a passagem de Lucas, no capítulo 9, versículos 23 a 26, e aqui na passagem de Lucas nós vemos o meio, o caminho, o trajeto, a trilha que nós temos que percorrer até chegarmos lá. Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, e ele já havia alertado-os de que ele precisava sofrer, ser torturado em Jerusalém, ser rejeitado pelos líderes religiosos, ser oprimido e no final ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Só que os discípulos continuavam não entendendo. Eles continuavam não entendendo. Marcos fala em um momento que os discípulos estavam com o coração endurecido e eles não estavam entendendo o que Jesus queria dizer. Como assim o Messias vai morrer? O Messias não é aquele rei vitorioso que triunfa sobre todos os seus inimigos. O Messias não é aquele rei que vem e liberta Israel do jugo e da opressão romana. O Messias não é aquele rei que domina as nações com vara de ferro, que as despedaça como barro de oleiro. Ele é, só que ele também é um servo sofredor. E eles não entenderam isso. Então Jesus vai falar no versículo 23 uma coisa absolutamente escandalosa para o povo do século I. Ele diz, e não só os 12, Lucas diz, e dizia a todas as multidões que o seguiam, ele não limitava isso aos 12 apóstolos: se alguém quer vir após mim, tem que fazer 3 coisas: negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Então 3 coisas são necessárias. Primeiro, a negação do eu, a negação dos nossos desejos carnais, a negação dos nossos sonhos que não condizem com a vontade de Deus, os nossos sonhos que outrora tivemos no pecado, no mundo, a negação de tudo isso, o abandono, o se despojar disso. Segundo, o tomar a cruz. Quando Jesus fala de tomar a cruz, ele estava usando a linguagem da época, que quando as pessoas iam ser crucificadas, eles tinham que tomar a parte horizontal da cruz, o chamado patíbulo, e lá eles seriam pregados na cruz ou amarrados no estábulo, que era a parte vertical da cruz. Então ele tinha que levar um peso aproximadamente 50, 60 quilos nas costas, sabendo que vai morrer do pior tipo de morte. Porque dizem os historiadores que nem morrer queimado é pior. Porque a pessoa queimada, ela morre rápido, mas a pessoa na cruz, ela agoniza, ela tem ataques de tétano, ela perde o oxigênio, os pulmões começam a inchar, você começa a perder a força até que seus pulmões estouram. Esse foi o sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Simplesmente por amor. E ele foi um dos que morreu mais rápido, apenas 3 horas ele morreu na cruz. Há relatos de historiadores antigos que haviam pessoas que levavam levavam dias na cruz, até uma semana para morrer, agonizando aos poucos e morrendo aos poucos. Mas por causa de toda a tortura que ele passou antes, ele morreu em 3 horas. Esse foi o sofrimento que ele passou. Então ele diz aos discípulos: não é só eu que vou levar a cruz, vocês também levarão a cruz. Tomem a cruz, que é o maior símbolo do sofrimento que um judeu ou que um romano poderia ter na sua cabeça. Não havia um símbolo maior de sofrimento, de tortura do que a cruz. Os historiadores chegam a dizer que havia uma lei romana, e havia mesmo uma lei romana, que dizia que nenhum cidadão romano poderia ser crucificado, porque era um tipo de morte tão cruel que nenhum romano poderia ser, por causa da dignidade, entre aspas, dos romanos. Além disso, não se passavam com crianças perto da cruz por causa do sofrimento. E a palavra cruz era tão pesada, acreditem, que se tornou um palavrão naquela época. Tanto que a dor ocasionada pela cruz era tão grande que não havia palavra para descrever. Então inventaram uma nova palavra: excruciante, literalmente, a dor que advém da cruz. Esse é o contexto histórico. É isso que Jesus está falando. Vocês vão ter que suportar isso. Não que todos tenham morrido crucificados. A cruz pode representar qualquer coisa que nós tenhamos que matar em nós. Qualquer dificuldade, qualquer sofrimento que passemos. Mas para um judeu, como os apóstolos, era chocante ouvir o seu Senhor falar que eles teriam que passar por uma dificuldade tão grande. E além disso, a cada dia. Não é meramente um dia. Você precisa morrer todos os dias. Então no versículo 24, no versículo 25, Jesus fala: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, salvar de quê? Salvá-la do sofrimento. Qualquer que quiser salvar a sua vida,
do sofrimento, perdê-la-á. Irá perdê-la. Perdê-la eternamente. Mas qualquer que por amor de mim, não é por qualquer coisa, mas é por amor de Cristo, perder a sua vida, esse irá salvá-la. Salvá-la do sofrimento eterno. Não do sofrimento aqui, mas do sofrimento eterno. É interessante, Jonathan Edwards, ele tem uma fala que ele fala o seguinte. Ele diz que a terra é o único inferno que os justos irão passar e o único céu que os ímpios irão desfrutar. Então imagine, tanto sofrimento aqui, para os ímpios, esse é o único céu que eles vão passar. Porque, infelizmente, se eles não se converterem, o inferno os aguarda. Então Jesus está exortando-os para que eles sejam livres disso, para que eles venham escapar disso. Porque que aproveita o homem granjear o mundo inteiro, ganhar tudo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, perdendo a sua alma. Não adianta de nada. Por isso a terceira coisa que Jesus falou no versículo 23 era o quê? E siga-me. Seguir a Cristo envolve abandonar todas as coisas que se precisa for. John Wesley tem uma fala que ele diz assim: porque aquele dia é perdido onde a cruz não é tomada. No dia que nós não tomarmos a cruz e não seguirmos a Jesus, nós perdemos esse dia. Esse dia foi um dia inútil e que não serviu para nada, absolutamente nada. É necessário que nós tomemos a cruz a cada dia para que no final nós alcançamos aquele prêmio de estarmos com Jesus. Aquele prêmio, porque Paulo diz que se nós formos participantes do seu sofrimento, também seremos na sua ressurreição. Essa é a promessa que ele tem para nós. Irmãos, não é coisa pequena. Não é coisa pequena. Os irmãos sabem o que é uma vida sem nenhum sofrimento? Sem pecado, sem dificuldade, sem tristeza, sem choro. Eu não estou prometendo nada disso aqui. Eu nem poderia. Minha fala não é pare de sofrer, pelo contrário, minha fala é sofra por Jesus, porque naquele dia o seu sofrimento irá acabar. Porque naquele dia você poderá olhar para trás e dizer que realmente valeu a pena o sofrimento, que o seu sofrimento não foi sem propósito, que o seu sofrimento teve um propósito e que Deus estava no controle de todas as coisas. Que Deus não perdeu o controle sobre a tua vida nem sobre a minha vida. É isso que Ele nos tem prometido. É isso que Ele tem dito na sua palavra de Gênesis e Apocalipse. Então, Jesus fala o seguinte também, versículo 26. Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O justo pelo justo. Se nós confessarmos a Cristo, Ele nos confessará naquele grande dia. Mas se nós negarmos a Cristo, Ele nos negará naquele grande dia. Somente um juiz ímpio, iníquo e corrupto poderia justificar um pecador sem que a fiança fosse paga. E Deus não fará isso com ninguém. Naquele dia, o seu tribunal será inapelável. A Bíblia fala que o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo, só que para aqueles que foram misericordiosos. Então que nós venhamos sempre lembrar que não importa o tamanho do sofrimento que passemos, não devemos nos envergonhar de Jesus. De novo Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não devemos nos envergonhar das palavras de Cristo, daquilo que Ele nos tem falado, porque temos sempre que ter em mente que tudo isso é com um propósito. Deus está no controle das nossas vidas, meus irmãos. Deus não se esqueceu de nós. Deus, Ele não se esqueceu de mim, Ele não se esqueceu de você, não se esqueceu do teu parente que está enfermo, não se esqueceu do problema financeiro que eu e você passamos, não se esqueceu de nada, mas Ele tem permitido justamente para nos sermos moldados e tornados vasos de honra a cada dia mais, porque dessa maneira o nosso galardão crescerá e crescerá e crescerá na glória com Cristo. Essa é a promessa que Ele nos tem dado, é isso que Ele nos tem dito para que nós sejamos consolados. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras nós tenhamos esperança. Deus quer que nós tenhamos esperança nele. Deus quer que nós descansemos nele. E eu encerro a minha pregação aqui, contando um testemunho real, é uma história verídica, que aconteceu alguns séculos atrás. Um grupo de cristãos chamados moravos foram talvez um dos maiores grupos evangelistas missionários do período da Idade Moderna. Eles são nativos da Boêmia, uma região hoje na República Tcheca, e eles saíam a pregar e faziam missões antes mesmo dos presbiterianos, dos batistas, dos metodistas, muito antes mesmo das denominações surgirem. E é interessante uma história que é contada e que é verdadeira, de dois jovens de 20 anos de idade,
que eles descobriram que numa ilha havia um senhor de escravos britânico, um inglês, ateu, ferrenho, não acreditava em Deus e batia o pé junto. E além disso, o que foi que ele fez? Ele comprou, eu não lembro certo se foram 200 ou 2.000 escravos, mas ele comprou uma quantidade de escravos da África e os levou para essa ilha para trabalharem lá, viverem, trabalharem e morrerem lá. Eles não mais iam sair daquela ilha. Então, eles mandaram mensagem para ele, se comunicaram com ele, esses dois jovens, e perguntaram se eles poderiam ir lá pregar a palavra. E ele disse que não queria não queria se envolver com essas bobagens que nunca dão certo, que não existem. Então eles tiveram uma ideia, esses dois jovens. E se nós nos vendêssemos como escravos para você e trabalhássemos o resto da nossa vida só para os evangelizarmos? Ele aceitou. E estava ganhando mais 2 escravos, ele não estava nem aí que ele estava pregando o evangelho. E o que foi que aconteceu? Quando eles foram pegar o navio, pagaram a passagem, que esse britânico nem a passagem deles pagou, eles ainda tiveram que juntar dinheiro para se tornar escravos. Quando eles pegaram esse navio, os seus pais estavam no porto, os irmãos da igreja, da congregação moraviana estavam lá no porto observando-os partir, observando-os em lágrimas. Então, um deles já indo lá para o alto mar, saindo do porto, um deles grita que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Foi literalmente entregar todas as coisas por Jesus, se tornar escravo pelo resto da vida, sabendo que esses escravos são livres. E talvez Deus não peça isso de nós, esse é só um exemplo, mas nós sabemos que Ele nos tem pedido que entreguemos todas as coisas, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, as nossas aspirações. Nós precisamos entregar tudo nas mãos dele, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Percorramos esse caminho de sofrimento hoje, porque naquele dia o sofrimento acabará. Percorramos este caminho, essa trilha de dificuldades, de espinhos e de pedras, para que naquele dia nós andemos nas ruas de ouro. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando neste momento, agradecendo ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, pela Tua graça, pela Tua fidelidade, Tua misericórdia, Pai, na vida do Teu povo. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja, Pai, porque o Senhor é com essa igreja aqui, Senhor, fazendo a grande 4, Pai, nós louvamos o Teu nome e te pedimos que o Senhor venha abençoar os Teus filhos a cada dia mais, que o Senhor venha usá-los no poder do Teu Espírito Santo, Pai, e que nós entreguemos todas as coisas aos pés da cruz, Pai, porque se nós cantamos, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, que nós não somente cantemos, mas que nós vivamos, ó Pai, que nós assim prossigamos, Senhor, por meio deste caminho, Senhor, até nós chegarmos no alvo que é Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos tem prometido, Pai. Oh, Senhor, o Senhor não nos tem prometido aqui uma vida sem sofrimento, pelo contrário, o Senhor nos tem alertado, para que quando o sofrimento venha, nós não sejamos pegos de surpresa, Senhor. Para que assim, Senhor, quando as dificuldades vierem, as lutas e as tribulações, nós permaneçamos firmes no Senhor, Pai, gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, certo, Senhor, de que naquele grande dia, Senhor Deus, ó Pai, nós estaremos contigo, sem mais sofrimento, sem choro, sem clamor ou sem dor, Senhor. Então louvamos o Teu nome pela Tua graça e misericórdia, te pedimos que o Senhor venha nos fortificar pela Tua graça, guia-nos, ó Espírito Santo, e todos os nossos projetos e planos sejam feitos conforme a Tua vontade, e que assim nós possamos sempre, Senhor, estar firmados em Ti, Senhor, sabendo que nós temos um alvo que é Jesus, sabendo, Senhor, que nós temos um grande prêmio para alcançar, Senhor, maior do que todas as coisas que o mundo possa nos oferecer, Senhor. Então nós damos glórias a Ti, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, no nome de Jesus, Pai. Amém.